Então vamos começar aqui a aula de hoje, pessoal. Hoje é a nossa aula número 10 do curso de Python para Machine Learning. Hoje nós vamos falar basicamente de modelos de árvore, tá? Árvores de decisão. Árvores são um dos modelos mais robustos, muito importantes em toda a teoria de Machine Learning. Tem aplicações não só em supervisionado, como em pré-processamento, até em não supervisionado também. Elas não são utilizadas só em Machine Learning, ela tem utilização prática aí numa porção de contextos. E hoje eu vou dar uma pequena introdução. Então, a aula de hoje vai ser um vai e vem entre teoria e prática, tá? Que a gente vai ver, vai ter bastante coisa para mostrar e depois exemplificar. A gente vai ver combinação de modelos também e vamos terminar com Random Forest, tudo bem? Então, vamos que vou compartilhar minha tela com vocês. Estou aqui no meu slide. Vou colocar aqui navegação da página tela cheia. Cadê a tela cheia? Moro tela cheia. Deixa eu colocar minha carinha aqui, arrumar. Enfim, a aula de hoje, então, árvores de decisão e combinação de modelos. Árvores de decisão, pessoal, é um modelo, a princípio, bastante simples, tá? Em árvore de decisão, ó, é basicamente montar uma estrutura desse tipo aqui, ó. Veja só, aqui, ó, eu tenho o que a gente chama de nó raiz, que é o primeiro nó que a gente vai fazer na árvore. Esse nó raiz, por exemplo, aqui é estou com fome. Se eu não tiver com fome, então eu tomo uma decisão, que é para estudar. Se eu estiver com fome, aí eu vou para outro nó. Esse nó aqui ele é intermediário. Aí eu vou para outra pergunta, para outra condicional. Aí, por exemplo, tenho sobrando R$50? Se eu tiver sobrando R$50, então eu vou comer num restaurante. Caso contrário, eu vou cozinhar em casa. Então, basicamente, isso aqui, ó, é um organograma de decisão. É algo que algoritmiza o meu processo de escolha de alguma decisão que eu tenho que tomar. Por exemplo, vou estar lá no banco, quero falar daquele exemplo de concessão de crédito. Alguém poderia pensar assim, se a pessoa tiver mais de 40 anos, o motivo for para empreendedorismo ou reforma da casa, então eu empresto. Caso contrário, eu não empresto. É uma regra de decisão que poderia ser colocada aqui na fórmula de árvore, entendeu? Só que tem maneiras, né, de descobrir como que é a melhor árvore. Por exemplo, aqui, ó, será que eu não poderia começar com tenho sobrando R$50? Se eu tenho sobrando R$50, aí eu vejo, estou com fome, então vai no restaurante. Se eu não estou com fome, vai estudar. Poderia inverter a ordem das coisas aqui. Como é que será que se define essa ordem que é feita, né? As árvores de decisão, elas consistem então de nós e folhas. Esses itens finais aqui, ó, são as folhas, tá? Os nós podem ter 2 ou mais ramos, em geral é 2, são árvores que a gente chama de árvore binárias. E o que a gente quer que aconteça é que esses nós aqui tenham uma decisão o mais absoluta possível. Vocês já vão ver no próximo exemplo, ó. Uma árvore de decisão, ela vai ser um particionamento em recursão dos nossos conjuntos de dados, dos dados que nós temos para treinar, no caso, né? E vai ser como se fosse uma coleção de regras que nós vamos aplicar no conjunto de dados. Olha só esse exemplo aqui, ó, que está no livro do Quinlan, de 1986, ó, no ano que eu nasci. Esse Quinlan aqui foi quem propôs a estrutura de árvores, tá? Ou, na verdade, não saberia dizer se foi ele que propôs exatamente, mas ele propôs um dos algoritmos mais utilizados no contexto de árvores. E aqui, ó, tem um conjunto de dados, ó, com 14 informações, e eu tenho uma variável resposta aqui que eu tenho interesse, que é o jogar, se eu jogo sim ou não. No contexto de jogar tênis aqui, né? Aí, por exemplo, a primeira linha, se tiver sol, temperatura quente, umidade alta e não tiver vento, é melhor não jogar.
no caso aqui, ó, se tiver nublado, temperatura quente, umidade alta e não tiver vento, aí eu posso jogar. Veja que a única diferença dessa linha para a primeira foi o panorama aqui, ó, que em vez de sol estava nublado. E a partir daí eu tenho diversas informações aqui, se eu devo ou não jogar. E olha só o que eu posso fazer. Ó. Uma árvore, então, a princípio, ó, eu posso dividir aqui, por exemplo, pela variável panorama. Veja que a variável panorama tem sol, nublado e chuva. Quando é sol, veja que eu não tenho unanimidade no que fazer. Quando é chuva, eu também não tenho unanimidade. Mas quando é nublado, sempre que é nublado, o jogar é sim. Então, por exemplo, uma primeira regra pode ser, se tiver nublado, então você joga. Isso por quê? Porque eu estou olhando os meus dados, ele está me contando isso. Aí, ó, se eu estou aqui no sol, ó, eu posso pegar aqui, ó, se digamos que eu queira parar minha árvore por aqui. O que eu vou fazer? Ah, tem mais não jogar do que sim para jogar. Então eu vou classificar assim, se tiver sol, não jogue. E se tiver chuva, eu tenho mais classificação aqui, mais indicação no caso, para jogar do que para não jogar. Então eu vou decidir por sim, quero jogar. Se eu tivesse até que inferir uma probabilidade, aqui seria 60% de não jogar, porque é a proporção, e aqui seria 30% de jogar. Só um minutinho, pessoal, que eu vou mutar o microfone. Pessoal, tem gente com o microfone aberto aí. Se puder dar mute aí. O tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda. Por favor, me ajuda. Pronto. Tem alguém curtindo um som aí. Mas enfim, vamos voltar lá. Mas no caso aqui, ó, eu vou além com a minha árvore, tá? Então, ó, no caso do panorama ser sol, eu vou aqui olhar para a umidade, ó. Se a umidade é alta, então eu não jogo. E se a umidade é normal, então eu jogo. E veja que utilizando essa regra, eu consigo separar perfeitamente o meu conjunto de dados aqui, ó, entre não jogar ou jogar. Assim como se tiver chuva, eu vou na variável vento. E aí, se tiver vento, eu não jogo. E se não tiver vento, então eu jogo. E assim eu tenho uma árvore perfeita aqui no caso. Na prática, vocês vão ver que ela nunca vai ser, raramente ela vai ser dessa maneira perfeita, que a gente consegue separar elas em apenas folhas que têm a mesma indicação. Como é que a gente faz essa divisão aqui desses elementos aqui, dessas variáveis? A gente usa um conceito chamado de entropia, pessoal. Entropia é um conceito lá da física para medir bagunça, para medir movimentação de partículas, sabe? Por exemplo, quando a gente está no zero absoluto, a gente sabe que a entropia é zero, porque não tem movimentação nenhuma lá no zero absoluto, todas as partículas ficam imóveis. Quando isso acontece, enfim, né, só para contextualizar o conceito de entropia, né? Aqui o que a gente vai usar como entropia é o seguinte, ó, por exemplo aqui, ó, medir a entropia nessa partição desse conjunto de dados significa ver o quanto que a variável resposta está bagunçada. Se ela estiver muito repartida entre sims e nãos, quer dizer que a entropia está alta. Caso contrário, a entropia fica baixa. Então, a gente quer separações que deixem a entropia baixa. A gente quer separar de forma que a variável resposta fique o mais distinta possível entre as classes, entendeu? E aí tem uma parte matemática bem interessante aqui que é o por trás da árvore, tá? A gente não vai aprofundar nisso aqui agora. Então, o que ele faz? Ele vai pegar todas as variáveis, fazer uma repartição bem rudimentar e testar a entropia para cada uma delas. A que tiver menor entropia é que é escolhida como primeira variável e o ponto também de corte que é utilizado. Muito se fala também, quando está falando de árvore, em ganho de informação, que é quando a entropia fica baixa. A gente tem um ganho de informação. Mas é termos que a gente usaria aqui caso a gente se aprofundasse mais, tá?
Aproveitar aqui para comentar, ó, muito do que eu estou utilizando nesse curso, ó, vem desse livro aqui, ó, Mãos à Obra, Aprendizado de Máquina com Scikit-Learn e TensorFlow. Esse livro aqui ele é muito bom, tá, pessoal? Ele é bem grandão, pega uma parte bastante grande aqui do que a gente entende de aprendizado de máquina, tá? Eu tô comentando disso agora por conta de que... aparecendo. Oi? Você tá mostrando o livro que não tá aparecendo pra gente. Ah, é porque tá na minha caixinha pequenininha aí, acho que tá no cantinho, né? No cantinho, vocês não conseguem ver? Bem, qualquer coisa eu mostro para vocês aqui depois na hora que eu voltar à tela, tá? Enfim, ó, olha só um conjunto de dados aqui na prática. Ó. Como é que a gente faria as repartições aqui, ó? Veja que eu tenho aqui, ó, um esquema de duas variáveis contínuas a princípio e duas classes, verde e vermelho. Eu vou ter que repartir meu conjunto de dados de maneira que deixe o mais separado possível as variáveis verde e vermelho. Então, aqui que seria um primeiro corte natural aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, né, ó, se eu cortar essa variável aqui, ó, nessa linha horizontal aqui, ó, paralela ao x1, ó, veja que eu tenho aqui o split 1. E veja que ela deixa muita parte do vermelho para baixo e para cima não separa muito bem, fica meio que meio a meio. Mas é uma das melhores separações possíveis aqui. A segunda separação seria aqui, ó, o split 2. Ó. Então a primeira regra seria o quê? Se x2 é menor ou maior que 60. Aí uma segunda regra, se x1 é maior ou menor que 50, que é o split 2 aqui, ó. Depois um split 3, ó, se x1 novamente é maior ou menor que 70. E novamente depois um x4, um split 4, que essa variável x2 é menor ou maior que algum número aqui, talvez uns 20 mais ou menos, sei lá. Aí como é que fica a minha árvore? Olha só. Se x2, então, que nem falei aqui, ó, se x2 for menor que 60, é sim ou não, né? É menor que 60? Sim. Então tá. Então eu vou para ver a x1. E aí eu vejo se ela é menor que 70. E aí eu separo esse bloco aqui. Aí eu vou na x2, vejo se é menor que 20. Era 20, ó. Se for menor que 20, eu caio aqui também, ó. Daí eu vejo que tá vermelho, vermelho. Se não, é verde, que seria aqui. Agora, essa parte aqui de cima ficou nesse outro lado, que é se x2 é menor que 60, não. Então ele vai ver simplesmente se o x1 é menor que 50. Se for menor que 50, é verde. Se não, é vermelho. Então veja que essa representação da árvore aqui, ó, representa esses cortes que foram feitos aqui no conjunto de dados. E, por consequência, essa seria a árvore de decisão para um conjunto de dados com esse formato, tá? Mas legal, né? Vamos ver como é que fica isso aqui na prática. Vamos agora lá pro Colab. Deixa eu dar um new share aqui. Agora eu tô aqui no meu Colab da aula de hoje. Aula 10. Vou descer aqui então, ó. Vamos ver o que eu tenho. A preparação dos dados, né? Isso aqui é o padrãozão lá, pessoal. Importando as bibliotecas, ó. É aquele mesmo conjunto de dados a princípio. No final da aula eu vou mostrar um outro conjunto aqui para vocês. E estou carregando aqui lá do meu GitHub. Estou fazendo a divisão entre treino e teste. Veja que agora eu não fiz escalonamento. Não fiz padronização das variáveis. Ó. Eu já vou falar por quê. Ó. Essa funçãozinha aqui, ó, gráfico de região, ó, é aquela função, aquelas linhas que nós fizemos nas aulas passadas para ver a região do classificador no treino e plotar já do lado do teste, tá? Eu fiz uma funçãozinha aqui, ó, para a gente só incluir o modelo e eu não ter que ficar repetindo esses códigos toda vez, ó. Então, eu vou rodar aqui, ó. Veja que o nome da função é gráficos de região, ó. Então, agora vamos para o que interessa, que é árvores de decisão. Então, aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Bem, o que a gente vai importar aqui, ó, do scikit-learn.tree. Importo o decision tree classifier e o plot tree. Isso aqui é o classificador e esse aqui é para fazer o gráfico da árvore, tá?
Aqui, ó, a princípio, pessoal, olha só que eu vou fazer aqui, né? Ó. A árvore é Decision Tree Classifier. Eu deixei sem parâmetro nenhum. E vou ajustar aqui nos dados de treino, X-treino, Y-treino. Vou verificar a acurácia, aqui estou portando a acurácia, e aí vou verificar a acurácia tanto em treino quanto em teste, beleza? Isso aqui, ó, vou rodar aqui agora, olha lá, ó. Olha só o que aconteceu, ó, deu 99,67% no treino e deu 85% apenas no teste. Então, veja o que está acontecendo aqui, ó. É um overfitting meio forte, né? Eu estou ajustando perfeitamente nos meus dados de treino, mas os meus dados de teste não tá indo, não estão muito bem, né? Vamos fazer aqui, ó. Ó, aqui, ó, essa linha aqui é só determinar o tamanho da imagem. Aqui o show do PLT, né, do Matplotlib. E aqui eu estou usando a função plot tree. Veja só o que essa função aqui faz, ó. Olha o tamanho da árvore que foi feita, pessoal. Olha o tamanho da árvore que ela fez só para aquelas duas variáveiszinhas que a gente tem nesse conjunto que a gente está utilizando. Vamos ver aqui ó, o gráfico de região para ver o que está acontecendo. Olha só. Veja que aqui, ó, no treino, ó, ele pega e pega intervalos, ó, para pegar todo mundo do intervalo do conjunto de dados de treinamento. Ele praticamente acerta todo mundo, ó. Provavelmente ele só errou esse pontinho aqui amarelo, ó, porque ele deve coincidir com o pontinho azul que está atrás. Se não fosse o caso, ele acertaria 100%. Mas aí a gente sabe, né, que essas regiões que ele está pegando aqui são particulares. É só por conta desses valores que aqui, porventura, apareceram na amostra de treinamento, mas não aparecem na amostra de teste, né? Então, aqui no teste, olha quanto erro ele comete ó, em regiões que a princípio não era para ser azul, né? Ou seja, está com um overfitting brabo aqui que está dando prejuízo na árvore, né? E veja só o tamanho da árvore que foi plotado. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Abrir a imagem nova guia. Desculpa. Não está nem com definição, de tanto que ficou pequeno. Quer ver? Se eu tivesse que fazer isso aqui, ó, eu colocaria, deixa eu fazer aqui, ó, vezes 4, vezes 4. Vai ficar bem grande agora a imagem. Abrir nova guia. Olha lá, agora eu consigo pelo menos ver. Ó. Veja só o que ele fica fazendo. Ó. A árvore de decisão é um algoritmo que sempre consegue overfitar muito fácil. Por conta, ó, ele pega a primeira variável, ó, x0, se é menor que 42, vai para x1. Se é menor que 91.000, vai para x0 de novo. Depois vai para x1, depois para x0, depois para x1 e vai indo, ó, até conseguir classificar todo mundo. Ó. Veja que ficou uma árvore super específica, né? Ó. Veja que está aqui dentro, ó, ele vai mostrando aonde que são as divisões, a quantidade de amostras que tem naquele reparticionamento, a proporção de zeros e uns que tem naquele reparticionamento e que classe que seria a inferência caso a gente parasse por ali, né? Ó. Os tons mais amarelados é a classe 0 e os tons mais azulados é a classe 1. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar alguns parâmetros aqui nessa árvore para que ela não overfit tanto. E aí, aqui na árvore, eu tenho vários parâmetros que eu posso controlar no crescimento da árvore. Um parâmetro interessante, que é bem direto, ó, é o max depth, sei lá como pronuncia isso. Isso aqui, depth, é profundidade. Qual que é a profundidade máxima da árvore? Se eu colocar 2, ele vai fazer só nó raiz e um nó adicional. Seria 2, isso que seria a profundidade 2 numa árvore. Então, ó, vamos ver o que acontece com profundidade 2. Ó. Olha só, de 85% foi para 88%, apesar de que no treino diminuiu, o que é bom,
quando diminui no treino também, né? Fica um pouco mais razoável o que está acontecendo. Então, vamos ver aqui, ó, o que acontece na árvore. Olha só. A árvore ficou menorzinha. Olha só o tamanho dela. Veja só. Então, essa árvore está dizendo aqui, ó, se a primeira variável, que aqui é, no caso, a idade, for menor que 42,5, então vai para salário. Se for menor que 91.500, classe 0. Se não, é classe 1. E aqui, ó, veja que ele faz uma outra divisão, mas ele classifica tudo como 1. Então, é como se fosse a mesma coisa aqui, ó. Ele já poderia parar aqui e falar, ó, se x2, se x0 for maior que 42,5, então já dá classe 1. A diferença aqui, ó, é o seguinte, ó. Ele faz essa outra divisão aqui no x1, é porque se acontecer isso também, ó, ele vai dar probabilidades diferentes de ser 1. Por exemplo, aqui, ó, se for x0 menor que 42,5 e x1 menor que 41.500, então ele dá com probabilidade de 1 que vai ser classe 1. Agora, se não for, se for maior que 41.000, ele vai dar com probabilidade de aproximadamente 80% que é classe 1. Vamos ver aqui como é que fica aqui no gráfico de região. Ó. Olha só, pessoal. Olha só o que a árvore fez. Vocês lembram que em umas aulas passadas, foi acho que na última aula lá de pandas, a gente já estava fazendo ali alguns testes, falando assim, olhando o gráfico aqui, a gente fez análise exploratória e verificou que se eu fizesse idade menor que tanto e salário menor que tanto, classifica como azul aqui. E no caso contrário, classifica como laranja. Ou como 0 e 1, como não comprou, ou por comprou, né? E olha só, a árvore acabou fazendo a mesma coisa. Ó. É a mesma separação que a gente tinha feito lá no olhômetro. Ó. Basicamente a mesma coisa, né? Ó. Veja que aqui, ó, ela pegou toda a região que está envolvida maior pelos azuis, né? E, pessoal, só um segundinho aqui, eu já volto, tá? Pronto, pessoal. Enfim, né? Minha cachorra tava fazendo um negócio estranho aqui. Tava comendo um negócio aqui que eu não sei o que era. Enfim. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó, em alguns outros parâmetros aqui da árvore. Eu tenho também isso aqui, veja que isso aqui é um critério de parada no crescimento, tá? Eu posso colocar mais critérios de parada. Por exemplo, eu posso colocar esse critério aqui, ó, que é o Mean Sample Split. O Mean Sample Split, ó, veja, eu vou colocar igual a 10. Qual que é o número de informações que eu vou ter que ter que, se eu tiver menos que aquilo, eu não vou repartir mais a minha árvore. Veja que aqui, ó, quando eu reparto aqui, aqui, por exemplo, nosso conjunto de dados tem 300 de sample, né? Porque é o conjunto de dados de treino. Aqui ainda tem 71%. E aqui 28%. 71% de 300 vai dar uns 200 e alguma coisa, né? Então continuaria repartindo. Na hora que isso aqui ficasse menor do que 10, a porcentagem referente a menor do que 10 elementos, aí ele pararia de repetir. Então, se eu colocar 10 aqui, eu vou construindo uma árvore bem grande. Ó. Vamos ver como é que fica. Ó. Lá, veja que deu uma acurácia aqui no treino alta, mas no teste foi baixa. Se eu plotar a árvore aqui, ó, a árvore não ficou tão grande que nem lá no começo, ó, mas ficou excessivamente grande ainda. Aí, ó, se eu plotar aqui a árvore, olha lá, tá claramente indo buscar elementos que não deveria estar indo buscar. Vamos colocar aqui, ó, um min sample igual a 40. Agora, a condição ficou mais rigorosa, né?
Deu 40 num nó, ele não vai continuar repartindo. Então, ó, veja, ó, a árvore já diminuiu bem de tamanho, mas ela ainda está grande. E nessa árvore aqui, cheguei a 89%. Ó. Então, a acurácia até que ficou razoável também, né? Vamos ver aqui, ó, a princípio, ó, quanto menos regras, mais a região vai ficando menos complexa, né? Ó. E olha só que legal que foi feito aqui, ó. Aqui, ó, ele fez uma escadinha para separar esses valores aqui, ó, que ele erraria caso tivesse mais regras, né? Ó. E aqui, fazendo dessa maneira, a gente vê que não tem a gente já vê que não está tendendo a ter um overfitting muito grande, né? Ela está ficando um pouquinho mais específica, mas um específico bom, não é específico ruim, né? E, por exemplo, posso aumentar um pouquinho mais aqui, ó, vamos para 90. E vamos ver como é que fica. 88, ó, não mudou muita coisa na árvore, né? Ela diminuiu bem de tamanho aqui agora, ó. Ainda está razoável. Eu acho que vai dar um plot mais ou menos similar. Não, na verdade ficou quadradinho. Ele só está separando aqui, ó, zonas com probabilidade maior do que a outra, mas já ficou daquele jeito que a gente imaginou no começo, né? Fez com max depth igual a 2, né? Então, pessoal, esses parâmetros aqui, ó, são parâmetros que nós, a princípio, às vezes um deles apenas, ou às vezes até dois, nós devemos procurar qual que é o melhor, qual que é o que nos permite generalizar o conhecimento com mais qualidade. E aí a gente faz, por exemplo, o procedimento aqui de validação, a gente está usando aqui holdout, né? Mas poderia usar algo que seja mais adequado, por exemplo, a validação cruzada. E esse é um dos exercícios que eu vou deixar na aula de hoje. Então, ó, com validação cruzada, a gente consegue ver aqui qual que seria o melhor max depth da árvore. Por exemplo, poderia variar 1, 2, 3, 4, 5, só esses 5 valores aí já seria o suficiente, e ver qual que é o melhor. Ou aqui no Mean Sample Split, poderia variar de 10 em 10, indo, sei lá, de 30 até uns 130, por exemplo. E ver o que aconteceria em cada um deles e ver, para poder ver aí como que minha árvore fica melhor. Tá? E basicamente é isso, pessoal. Uma árvore de decisão é assim que ela se comporta. Claro que tem muito mais parâmetros que eu posso analisar aqui, tá? Ó. Esses dois são os principais, tá? O critério que eu estou usando aqui é o critério de separação não é a entropia, é esse coeficiente de Gini. Apesar de não ser uma entropia, aqui ela funciona para a mesma função. As árvores feitas por entropia ou por coeficiente de Gini é aproximadamente as mesmas, elas têm poucas diferenças na prática. Isso varia de acordo com o nome do algoritmo de árvore que nós estamos usando. O nome do algoritmo da árvore que é utilizado aqui no scikit-learn é o CART. CART de C-A-R-T, que é Classification and Regression Trees. Tem, por exemplo, um que é bem famoso, que é o ID3, que é um dos que foi proposto inicialmente, que é via entropia. Mas isso também é detalhe matemático ali que fica ali por trás, tá? O objetivo nesse momento agora é ter a intuição do que uma árvore é, como que eu trabalho com elas e, enfim, né? Por aí vai. Então, pessoal, esse é um novo algoritmo aí na coleção de vocês. Agora vocês já sabem regressão logística, KNN e árvore de decisão. E, enfim, a gente tem que estar sempre aumentando a nossa coleção aí de ferramentas, né? Nosso rol. Agora, pessoal, vou voltar lá para os meus slides. Voltei. A gente vai falar agora de combinação de modelos. Combinação de modelos, pessoal, é como se fosse uma nova estratégia de classificação, é como se fosse até como um novo modelo por si só de classificação, mas ele é baseado no que a gente já conhece. Ele vai ser baseado em coisas que nós já vimos. Mas vocês vão ver que com combinação eles vão ser essencialmente diferentes, tá? Olha aqui, ó, esse exemplo que eu vou dar para vocês. Ó. Quem já foi meu aluno, acredito que já deve ter dado uma olhada. Esse problema chama de Wisdom of the Crowd. Isso aqui é a sabedoria da população.
Muitos dizem que é o princípio em que é baseado a democracia. Que princípio é esse? É o princípio que a maioria está certa sobre qualquer coisa, sobre algum assunto. E olha só esse experimento que legal. Lá em 1900 alguma coisa, tem uma história, né, um conto, não sei se é verdadeiro ou não, creio que é verdadeiro. Um fazendeiro pegou e falou assim, ó, eu vou dar um boi aqui que eu tenho, para aquela pessoa que adivinhar o peso do boi exatamente. Quem adivinhar o peso do boi vai ganhar o boi de graça. Eu já vi isso aí, promoção em restaurante por quilo. Se você adivinhasse o quanto que tem no seu prato, você levava de graça. Mas enfim, né? O cara fez esse negócio aqui e propôs lá para todo mundo lá que desse um palpite, né? E aí o que aconteceu? Ninguém ganhou. Ninguém acertou o peso do boi certinho. Só que em mais de 800 pessoas que tentaram acertar o peso do boi, na hora que pegaram o valor que todo mundo chutou para o peso do boi e tiraram a média, olha o que eles viram. A média deu 1.197 pounds. Seria mais ou menos aí uns 500 quilos. E o peso real era 1.198 pounds. Um pound é 450 gramas, pessoal. Ou seja, a média dos palpites errou o peso atual do boi por 450 gramas. Olha só que coisa louca isso daí, hein? É como se fosse assim, ó. Individualmente, ninguém sabe o peso do boi. Só que em grupo, agregando a informação do que todo mundo conhece, eles conseguem uma previsão muito próxima da realidade. É como se os erros de todo mundo fossem se equibalanceando e a gente pegasse ali uma inferência média. Olha só que coisa maluca, né? Eu vou passar para vocês depois um vídeo também de uma replicação desse experimento. De uma maneira mais simples. Uma mulher pegou um jarro assim, ó, de bolinhas de goma de mascar, alguma coisa assim, e saiu perguntando na rua, quantas bolinhas tem nesse frasco? A pessoa só olhava o frasco e chutava. E aí se mostrou que esse exemplo, que a lógica desse problema se repetiu lá. Ninguém acertou exatamente em cima, alguns chegam próximos, outros nem tanto, mas a média chega muito próximo do valor real. Então, o que eu quero dizer aqui com esse problema aqui, ó? É que assim, ó, quando a gente tem mais palpites sobre alguma coisa, sobre alguma inferência que se deve fazer, sobre algum objeto de incerteza, principalmente, quanto mais opiniões diferentes nós tivermos, melhor. E veja só, esse negócio aqui só funciona por conta dessa palavra que eu usei agora há pouco aqui, ó. São opiniões diferentes, viu? Porque ó, não adiantaria nada, se todo mundo chutasse a mesma coisa pro peso do boi, né? Se eu não tivesse diversidade nos palpites, eu não conseguiria chegar nessa curaça toda aqui, ó, nesse erro tão pequenininho. Então, é uma coisa que até ilustra conceitos modernos, né? Empresas têm feito isso bastante, montando equipes nas empresas que sejam bem diversos das mais diversas naturezas possíveis, entendeu? Homens, mulheres, idade, raça até. Para o quê? Para que todo mundo tenha um contexto diferente, capaz de dar uma opinião diferente e assim, no final, poder combinar o conhecimento de todo mundo e chegar em algo melhor. Modelos vai funcionar basicamente assim, pessoal. A gente vai fazer, por exemplo, eu posso pegar assim, ó, veja só, eu não fiz uma árvore de decisão, posso fazer também um KNN e posso fazer uma regressão logística. Eu posso pegar a opinião, veja só, vamos dizer que na amostra de teste, quando a gente faz o predict, cada modelo está dando a opinião dele em relação ao que é a variável resposta. E uma vez que eu tenho a opinião de cada modelo, eu posso pegar a opinião da maioria e dizer que a variável resposta, inferir a variável resposta, como de fato sendo o que a maioria dos meus modelos dizem que é. Aí, por exemplo, no caso eu teria 3 modelos. Então eu sempre vou ter uma situação, ou eles falam os 3 a mesma coisa, ou eles falam 2 uma coisa e 1 outra coisa. Então eu vou sempre pela maioria.
quem tiver a maioria ali das opiniões numa resposta, é a resposta que eu vou dizer que é verdadeira. Vai ser a minha inferência do meu modelo. E basicamente é isso, pessoal. Combinação de modelos é isso. Muito difícil, né? Eu gosto de dar esse exemplo aqui porque ele contextualiza bem a ideia que nós estamos trabalhando aqui. A combinação de modelos nada mais é do que isso, então. Utilizar cada modelo individual como uma opinião e a gente combina a resposta. E a resposta combinada nós esperamos que a princípio tenha uma performance melhor. Vou mostrar aqui, ó, já vou voltar lá nos dados, ó, para a gente já ver um exemplo disso. Então aqui eu vou ir para a próxima sessão aqui no Colab, ó. Combinação de modelos por voto. Esse que é o lance, ó, é combinação via votos, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Agora aqui, ó, eu já vou ter que fazer, ó, o train test split e vou ter que colocar também aqui, ó, fazer a transformação. Porque apesar de que a árvore não necessite de transformação nos dados, a regressão logística precisa. E eu vou usar a regressão logística aqui, ó. Então, olha aqui os meus imports, ó. Eu estou fazendo, ó. Agora aqui eu vou fazer meu classificador votado. Eu vou usar regressão logística do jeito que ela vem, KNN do jeito que ele vem, que é K igual a 5, e vou usar a árvore de decisão do jeito que ela vem também. Aí, a gente faz esse novo classificador aqui, ó, que eu chamei de voto, ó. Ele vem, ó, do scikit-learn.ensemble. Ensemble, pessoal, é técnicas de combinação, tá? Então aqui, ó, eu vou usar aqui, ó, o voting. Isso aqui não está aqui. O voting classifier, o classificador por votos. E aqui, ó, no voting classifier, ó, eu tenho que colocar um estimador com uma lista de tuplas. Isso é o que ele espera. E nessa tupla tem que estar uma string com o nome do classificador e o classificador. Então aqui eu chamei de reglog, a regressão logística que está aqui. O KNN que está aqui. E a árvore está aqui. Então ele vai combinar para mim, ó, esses 3 classificadores. E é isso que o voting classifier faz. Ou seja, definir os 3 aqui, ó. Aí é a mesma história, pessoal. Aqui eu vou fazer o fit dele nos dados de X-Train e Y-Train. Estou fazendo de todos aqui para a gente poder comparar. Ele dá essa saída aqui, ó, só mostrando aqui quais são as escolhas. E agora eu vou fazer a acurácia, ó. A acurácia aqui, ó, vou fazer um print aqui, ó. Veja que eu estou fazendo o predito da regressão logística, KNN, da árvore, do voto e por aí vai. E depois eu vou printar aqui, ó, a regressão logística, árvore, voto, KNN, enfim, os 3 individuais e o combinado. E vamos ver o que acontece, ó. A acurácia da regressão logística foi 84%. O KNN foi 89% e a árvore de decisão foi 84%. E a combinação por votos foi 89% também. Ela seguiu aqui o KNN, né? Do jeito que eu estou fazendo aqui, dá a impressão de que é o mesmo erro, mas pode acontecer de que esteja errando diferente, tá? Os 11 erros que o KNN ocorre aqui não necessariamente são os mesmos 11 erros que a combinação por voto faz. E o que acontece na combinação por voto é que esse exemplo aqui eu não quis pegar um outro conjunto de dados para ficar melhor, mas é que ele é muito pouco complexo, tá? Em situações mais complexas, pessoal, essa combinação por voto vai aparecer com mais discrepância. Mas a tendência é que ela sempre fique no mínimo igual aos melhores classificadores. Se a gente pudesse ter muitos dados para replicar, a gente poderia afirmar que ela sempre dá uma performance tão boa quanto melhor ou superior, entendeu? Então, quando eu rodo aqui, tem isso aqui. Vamos ver o gráfico de região da combinação. Agora, como eu estou fazendo uma combinação de classificadores, a gráfico de região já vai começando a ficar difícil de interpretar, né? Porque é como se fosse a interseção de vários gráficos de regiões dos vários classificadores diferentes que eu estou utilizando. Então, ele já está terminando de plotar aqui, vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho bagunçado ali, né?
Mas é pouco, a maioria dos classificadores são assim também. Eles não têm regras muito pré-determinadas muito bem assim. Olha só como é que ficou aqui, ó, o classificador via voto. Ele veio, ó, conseguiu pegar essa região aqui que tem bastante azul. Ele entendeu que aqui seria melhor ser azul. Fez uma região um pouco complexa aqui na barreira, na fronteira entre o 0 e o 1. E de forma que a generalização até que não ficou tão ruim, né? Tem um pouquinho de overfitting aqui, ó, que veja que aparentemente ele pegou essa região aqui só por conta desse pontinho azul no meio de um monte de pontinho amarelo aqui, né? Ó. Por pouco aqui não comete um erro, né? A princípio não cometeu, novamente, porque eu tenho poucos dados. Se eu tivesse mais dados, provavelmente isso aqui teria associando a mais erros do que acertos. E olha só, então, ó, o classificador combinado, veja que não tem segredo nenhum, né, a mais aqui na hora de implementar. O Scikit-Learn tem muitas funções práticas, né, que deixa muito fácil fazer as coisas. E eu tenho, então, o meu classificador combinado aqui por voto. Olha que bacana, né? Então, agora vamos ver mais combinações, outros tipos de combinações. Voltar para os meus slides. Em combinação de modelos, pessoal, a combinação utilizando algoritmos diferentes, modelos diferentes, não é a mais comum, tá? Não é o que mais aparece na literatura. O que a gente faz para fazer combinação de modelos? Porque, veja só, imagine que eu quero usar o mesmo modelo e fazer combinação dele. Se eu usar todos os dados que eu tenho, o meu modelo vai ficar sempre igual, né? Então, a estratégia aqui é utilizar partes do conjunto de dados diferente em cada modelo que eu uso. Imagine assim, eu quero fazer 5 árvores de decisão. Veja que agora eu quero 5 modelos e esses 5 modelos são todos árvores. Para não ficar igual, eu vou utilizar parte do conjunto de dados numa árvore, parte do conjunto de dados em outra, e assim por diante. Essa é o que está ilustrando essa figura. Ó. Eu tenho meus dados originais de treinamento, vou dividir aqui ó, em C, em T aqui no caso, dados conjuntos diferentes, e depois no final eu agrego ele via voto, mesma coisa ali, voting classifier, e tenho uma resposta final. E aí, pessoal, para fazer esses conjuntos de dados diferentes aqui, a gente tem um jeitinho que a gente gosta muito aqui na estatística, que é o bagging, combinação de modelos via bagging. Bagging é um acrônimo para Bootstrap Aggregating, agregação via Bootstrap. Quem já é mais maduro aí no curso de estatística, ou que está no curso de estatística, né? Tem gente que não é. O Bootstrap, pessoal, nada mais é que uma amostra com reposição. Você tirou uma amostra com reposição, a gente chama de amostra Bootstrap. Em geral, essa amostra com reposição é do mesmo tamanho do conjunto de dados que nós temos. Então, aqui, por exemplo, nós temos nosso conjunto de dados ali com 300 informações, com n igual a 300, que é o quantidade de treino, né? É 400 no total, 100 para teste, 300 para treino, de acordo com a nossa repartição inicial lá no rollout. Então, nesses 300 aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar com reposição 300 dele. Só que o que acontece quando a gente tira com reposição? Alguns elementos a gente vai selecionar mais de uma vez e outros elementos a gente não vai selecionar. Então, vai criar uma diferença aí entre cada amostra Bootstrap que a gente tira. Dá para mostrar que numa amostra Bootstrap a gente tira aproximadamente 63% das observações do conjunto de dados. Ou seja, quer dizer que 37% das informações não vão para a amostra Bootstrap. Mas se ela tem o mesmo tamanho, o que está acontecendo? Quer dizer que dentro das 63 tem a amostra repetida. Então, o que acontece? É como se eu estivesse distribuindo pesos aleatórios para os meus elementos no conjunto de dados. E esse peso pode ser 0 em algum deles. Quando é 0, ele não é representado, mas tem outros que vão ser representados com 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes até. Vai ter um peso maior. E aí, o que eu estou querendo fazer com isso? É aquele papo sobre diversidade. É como se assim, ó, cada modelo só vai conseguir olhar para parte da informação
E ainda esse modelo vai, olhando para a parte da informação, ele vai dar importância diferente para cada linha de informação que ele vê. Não é mais ou menos como as pessoas são na prática? Se você coloca lá a mesma quantidade de informações para a pessoa, pense numa eleição, por exemplo, né? Todo mundo ali tem a mesma informação sobre os candidatos, mas uns escolhem ignorar parte da informação, considerar outra parte da informação também, outras partes da informação, e dar muita importância também para outras partes da informação, né? E cada um faz isso de um jeito diferente. E aí o que acontece? A gente acaba que vai criando diversidade dentro da população. Então, o Bootstrap ele funciona mais ou menos para isso, para criar diversidade dentro dos meus conjuntos de dados, para que meus modelos gerem amostras diferentes e, por consequentemente, respostas diferentes, né? Os modelos baseados nas amostras diferentes, né? Então, o Bagging, eu tenho um algoritmo aqui, mas eu já falei ele para vocês, né? O que está escrito aqui é só formalização do que eu falei. É tirar várias réplicas, gerar um modelo em cada uma delas e combinam modelos para chegar a um preditor final. O que acontece aqui é que a gente está trocando interpretação por acurácia. Quando a gente troca interpretação por acurácia, né, é quando a gente está colocando predição na frente de interpretação. Porque quando a gente faz isso, a gente já está perdendo a nossa capacidade de interpretar, se é que a gente tinha ela anteriormente. Tá? Então, vamos voltar lá e ver como é que fica isso no Bagging, no Python. É bem simples, pessoal. Ó, na subbiblioteca Ensemble do Scikit-Learn, a gente tem o Bagging Classifier. O Bagging Classifier nada mais é que, ó, Bagging Classifier N Estimators. Vou colocar aqui, ó, N Estimators igual a 100. Quer dizer o quê? Eu vou tirar 100 réplicas do Bootstrap, gerar 100 modelos diferentes e fazer a minha predição baseada na combinação desses 100 modelos. Faço o fit, faço a predição nos testes, verifico a acurácia e vou imprimir aqui. Vamos ver quanto dá. Ó. Deu 84%. Ó. Ficou mais ou menos, né? Não deu muito bom, não. Não é sempre que vai ficar melhor, tá? A combinação de modelos. É tendência a ficar melhor, tá? Vale a pena estudar. Estudar para ver se está acontecendo mesmo ou não. Aqui, por conta do conjunto de dados pequeno, a gente tem muita variabilidade. Se eu mudar lá o teste de treinamento, eu já vou ver resultados diferentes aqui. E agora, qual que é o modelo que ele está combinando aqui, hein, pessoal? Eu falei, ele combina modelos, né? Mas tem que combinar algum, né? Quando eu não coloco o modelo que ele está combinando árvores de decisão. Esse é o padrão dele. Mas eu poderia colocar aqui, ó, no Bagging Classifier, ó, ele tem, ó, o Base Estimator. Base Estimator é o estimador base. E eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, um K Neighbor Classifier. Tem que colocar aqui abre e fecha, né, que é uma função. E aqui seria, como eu não coloco nada, é com K igual a 5. Então ele vai estar fazendo agora bagging de KNN com K igual a 5. Ó. Vamos ver como é que fica o resultado. Ah lá, foi para 90%. Desculpa. Desculpa de novo. Enfim, eu posso mudar no classificador base e vou ter resultados diferentes aqui também. Então veja, aqui no bagging, cada modelo base que eu uso aqui é um bagging diferente. Veja que esse bagging de KNN deu melhor que o bagging de árvores. Posso pegar aqui e ver o gráfico de região do bagging também. E vamos ver como é que ele fica. Ó. Esse gráfico aqui que deu 90%. Ó. Veja que aqui, ó, a combinação por votos deu 89, né? A árvore, a gente tinha chegado em quanto mesmo? 88, ó. Árvore 88, combinação por votos 89. Bagging de KNN foi para 90. O gráfico aqui está demorando um pouquinho para fazer, já ele termina, tá? Que agora é muita coisa. O KNN já é demorado para fazer o gráfico de região. E quando eu estou fazendo ainda bagging de tudo isso, é para ficar bem demoradinho mesmo, tá?
Talvez vai ficar até excessivamente demorado. Qualquer coisa aqui a gente passa para frente e vê depois. Mas veja só, veja como eu estou passo a passo aqui, ó, melhorando a minha performance aqui nos dados de teste. Veja que eu não estou variando minha amostra de teste e treinamento, tá? É dado uma repartição, eu estou testando todos os modelos aqui. É claro que eu posso pegar, eu não peguei e comparei um KNN com o melhor K. Poderia ver isso aí também. Mas, dadas essas condições aqui, eu consigo até ter uma base de comparação, né? É só o que eu estou utilizando, né? Que eu posso comparar. Já ele termina. Veja que aqui, ó, quando ele fez a combinação por votos, ó, ele teve a mesma performance que o KNN, né? O KNN aqui eu estou usando, eu usei com K igual a H5 também, que é o K padrão. Depois, pessoal, façam experimentos aí com o script, tá? Vão variando aqui, ó, o que acontece quando vocês mudam os parâmetros da árvore. Vejam o que acontece na árvore. Eu mostrei algumas diferenças aqui, que são as mais importantes, né? Mas tem muita coisa que dá para vocês irem mudando aí também, tá? Não se avestem por isso. Vão mandando ver, tá? Vamos ver se está terminando lá. Bagging terminou. Olha só como é que ficou o bagging, pessoal. Veja que é um classificador, ó, que ele está conseguindo pegar muito bem as regiões, ó. Ele vem, faz uma curvinha aqui, pega aquela região cheia de azuis, volta, faz uma curva aqui para deixar a região aberta para essa concentração de amarelinho. Faz aqui um abaulamento aqui para pegar essa região forte de azuis aqui também, ó, sem invadir aqui embaixo as regiões que também é forte de amarelo. E essa classificação aqui, ó, dá para ver pelo gráfico que é um bom classificador mesmo, não é um classificador que está exagerando na decisão, e a nossa acurácia está mostrando justamente isso, né? E vamos finalmente, então, ver o nosso último método de combinação de modelos, que é o Random Forest. Bem, eu acredito que muitos de vocês já devem ter imaginado de onde que vem o termo forest aqui, né? Olha só, a gente tem uma floresta aqui, ó. A tradução literal seria florestas aleatórias. Eu acredito que vocês já devem ter escutado falar desse algoritmo, porque ele ficou muito famoso mesmo. Ele foi, por exemplo, um algoritmo que foi utilizado numa classificação interna usada no Kinect. Kinect era aquele dispositivo do Xbox lá, que era uma câmera que ficava vendo você lá para você dançar na frente do videogame. Não sei se vocês devem saber disso daí. Enfim, por que florestas aleatórias? Da onde que vem o termo floresta? Floresta porque vai ser uma combinação de muitas árvores. Ou seja, o Random Forest é um método fortemente baseado em árvores, tá? Ele, basicamente, pessoal, é um aprimoramento do bagging. Ele é um método que, assim, a gente não usa lá as amostras bootstrap do conjunto de dados para gerar diversificação. Aqui ele usa algo a mais ainda para gerar diversificação além do bagging. Olha só o que acontece, ó. Além de pegar, por exemplo, veja só aqui na linha aqui, ó, eu tenho a amostra 1, 3, 4, 6 e 6. Isso aqui é justamente mostrando como é que é, fazendo uma representação do que seria uma amostra bootstrap, né? Ó. A amostra 2 não foi selecionada, a 5 também não, e a 6 foi selecionada 2 vezes. Só que, em vez de construir a árvore considerando todas as variáveis disponíveis, todas as colunas disponíveis, o que ele vai fazer? Na hora de procurar o primeiro nó da árvore, ele vai pegar um subconjunto das variáveis. Ele vai falar assim, ó, para fazer o primeiro nó, eu só vou olhar para a variável 1 e 4. E aí, entre a variável 1 e 4, eu escolho a 4. Beleza. Aí, na hora que eu vou para o próximo nó, ele refaz a mesma coisa, só que sem considerar o que ele já considerou atrás. Então, agora ele vai olhar assim, ó, no segundo nó, eu vou olhar para a variável 3 e 5. É decidido aleatoriamente isso aí também, tá? E aí, dentre 3 e 5, ele escolheu repartir a 3, o algoritmo. E aí, ele segue fazendo.
Aí o que acontece, então? Quer dizer que assim, é como se ele tivesse, além de olhar para a informação, ele está olhando o atributo da informação de forma aleatória. Ah, mas alguém pode falar, puxa vida, mas não vai ficar um monte de árvore ruim, dado que eu estou deixando minha informação tão fragmentada desse jeito? E a resposta é sim, as árvores vão ser ruins. Só que o que acontece é o seguinte: quando eu classifico, quando eu faço combinação de um monte de classificador fraco, esse é o termo que a gente utiliza aqui, é o weak classifiers, mesmo assim a resposta combinada tende a ficar muito boa. Mesmo a opinião de cada modelo não sendo uma opinião muito forte, uma opinião muito certeira, a opinião combinada é forte e é robusta. Porque, veja, eu estou combinando aqui uma floresta inteira. Às vezes a gente faz aqui 100, 200, 500 árvores de decisão. Cada árvorezinha vai ser uma coisinha diferente. E cada árvore aqui vai dar um resultado um pouco diferente também. Então, vamos lá então, de volta para o nosso Colab. E vamos ver o que acontece aqui com o Random Forest. Pessoal, vocês já devem ter visto até meme já no Facebook, no Instagram, alguma coisa lá. Machine Learning importa a biblioteca, faz o fit, faz o predict, acabou. Vocês viram que, obviamente, tem muita coisa por trás disso, né? Mas quando a gente está falando em método, é basicamente isso. Importei o Random Forest aqui, Random Forest Classifier. Faço aqui, vou deixar ele aqui, com max, sem nenhum parâmetro a princípio. Crio a instância, ajusto aos dados, faço o predict, calculo a acurácia e imprimo. Vamos ver quanto que dá. 88, Não superou o bagging, que deu 90, né? Mas não tem problema. Isso daqui tem variabilidade mesmo. Se a gente fizer várias aplicações, vai dar coisa diferente, né? E vamos fazer o gráfico de região aqui do Random Forest. Veja que o Random Forest, por definição, ele usa 100 árvores, N-estimators igual a 100. Em geral, isso aí já é mais que o suficiente, tá? Olha aqui a região que ele está fazendo, Veja que ele está com overfitting aqui, né? Ele está pegando regiões aqui, bem particulares aqui, e levando a quadradinhos azuis aqui que não levam em nada aqui no teste, né? Para controlar isso, eu posso, por exemplo, usar o parâmetro max depth, que é a profundidade de cada árvore que ele está gerando na floresta. Então, vamos ver aqui, olha lá. Se eu colocar o max depth igual a 3, eu já igualo o que eu tinha no bagging e vou para acurácia de 90. Se eu colocar o gráfico de região, ele vai ficar menos overfitado. Não vai aparecer tanto aquelas regiõezinhas particulares. Olha lá. Ele mais ou menos fez aquela curvinha lá que o bagging fez, né? Pegando as regiões de interesse. Vou variar aqui de novo. Vou colocar aqui, um pouquinho mais. Vou dar um pouquinho mais de tamanho na árvore. Já não melhorou. Se eu fizer o gráfico, ele provavelmente vai ter algumas regiõezinhas aí de overfitting já. Até que não. Mas ele mudou um pouquinho e errou uma instância a mais do que no anterior. Fazendo um último teste aqui, max depth igual a 2. Pessoal, como que eu seleciono esse max depth aqui de forma prática? Eu uso validação cruzada e testo vários, entendeu? Que nem eu falei lá, foi para 90, igual que eu tinha anteriormente. O gráfico de região provavelmente vai dar algo bem parecido, né? Olha lá. A curva aqui ficou menos acentuada, né? Veja que provavelmente, com o max depth igual a 3 e em relação ao 2, os erros provavelmente foram diferentes, tá? É possível que os erros tenham sido diferentes. E olha só que legal, né? Cada modelo que a gente fez aqui, cada tipo de combinação nos gera um classificador diferente, né? Nos gera uma região de decisão um pouquinho diferente uma da outra, né? Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi para mostrar esses 4 métodos. Veja que um método ele é tradicional, que é a árvore de decisão,
Depois os outros 3 foi combinação de modelos via voto, depois o bagging e depois o random forest, floresta aleatória. Random forest ficou muito famoso por ser um método que sempre dá um resultado muito bom, em geral, tá? Quando ele está bem ajustado para não ter overfitting exagerado, ele sempre é um modelo que fica ali no topo ali quando você está comparando outros modelos. Para finalizar, pessoal, eu vou fazer um pequeno experimento aqui, ó. O Scikit-learn tem essa biblioteca datasets que tem esse método aqui que chama MakeMoons. Esse MakeMoons nada mais é do que um método para geração de dados artificiais, dados que não existem. Ele vai fazer dados na forma de lua. E aqui, ó, nSamples estou usando o n igual a 1000. E aqui noise seria ruído nos dados, que eu chamei de bagunça. Aqui, ó, é 0,3, varia de 0 a 1. E aí, ó, ele faz aqui, ó, solta um x e um y. E eu fiz um scatterplot disso. E depois já fiz aqui, ó, divisão em x-treino, x-test também para a gente usar lá para ver. Ó. Quando eu gero, olha o que ele faz aqui, ó. 2 luas, ó. Deixa eu diminuir a bagunça aqui, ó. 0,01. Que fica mais claro o nome, ó. Por que são luas, né? Ó, make moons, me faça luas, ó. Veja que é 2 meia-luas aqui, ó. Uma meio que dentro da outra, né? Isso daqui, pessoal, é dados gerados para a gente estudar algoritmos de classificação. Veja que um algoritmo linear iria apanhar para fazer uma classificação aqui, ó, porque não tem como separar linearmente esses dados, né? Então, são dados gerados para a gente justamente estudar. Então, vamos ver o que a gente consegue, ó, nos dados dessa forma. Deixa eu colocar um pouquinho mais de bagunça aqui para ficar mais difícil ali, né? Olha só, vou colocar 0,15, ficar meio termo aqui. Olha lá. Será que nossos classificadores vão conseguir ter bom desempenho aqui? A árvore, pessoal, ela não tem muito desafio para fazer uma previsão no conjunto de dados desse. Enquanto que uma regressão logística seria incapaz de fazer. Ó, veja que aqui, ó, eu atualizei quem que é o x-treino, x-test, y-treino e y-test. Dado que eu estou atualizando, ó, eu vou lá ver o que acontece. Vou rodar de novo meu programa aqui, ó. Só que eu não vou rodar essa linha aqui. Se eu rodar de novo, ela vai atualizar quem que é x-treino e x-test, né? Acho que eu vou ter que fazer uma mudancinha aqui também, mas qualquer coisa eu faço. Olha lá. Ó. Nesse conjunto de dados aqui, com min sample split, deixa eu fazer aqui com max depth igual a 2. Ó. Vocês vão ver que o 2 ó, vai ficar pouco. Talvez não. 92,5 no teste ficou até melhor nessa separação, né? Vamos ver aqui ó, a árvore como que ficou. Beleza. Isso aqui tem que parar para interpretar. Aqui acho que vai dar um erro, tá? É porque eu preciso que ele estava esperando data frames aqui, ó. Se eu tirar os velhos aqui, acho que já não vai dar os problemas, porque ele já está em array. A função plot region decision espera arrays aqui, tá? Por isso que tem o ponto velhos ali, porque era data frame, então o ponto velho se transforma em array. Mas como a saída daquela função make moons já me dá arrays, então não preciso fazer a transformação. Por isso que eu atualizei a função ali. Olha lá, agora fez, ó. Olha só o que o gráfico aqui fez, ó. Veja que nos dados de treinamento, ó, teve mais erros, ó, por conta dessa região cheia de amarelinhos aqui, que aqui nos dados de teste, nessa divisão que a gente fez, aconteceu de não ter muito ali, né? Ó. Vamos aprofundar um pouquinho a árvore e ver o que acontece. Ó. Max depth igual a 3. Olha, já aumentou aqui a minha acurácia de teste, que foi para 94,5. Se eu ver o gráfico de região, não mudou muito aqui, né? Mas ele já fez uma regra diferente já que conseguiu melhorar. Vamos aumentar aqui o max depth. 4. 94,5. Já vou aumentar mais um para 5. Agora aumentou 97. E no treino foi para quase 100%. Olha só. Então aqui já vou ver uma diferença legal. Olha lá. Ó.
ele basicamente consegue desenhar as regiões, né? Claro, né? Com pedaços de retângulo aqui. Veja que a árvore, né? Ela sempre vai cortar paralelo aos eixos, né? E veja que desenha bem aqui a região nos gráficos de treinamento e nos gráficos de teste aqui também fica até mais evidente para ver, porque a gente não tem tanto dado, né? Só para fazer um exercício aqui, ó. Vou tirar o max depth, ele vai criar a árvore que vai embora, né? Olha lá, 100% no dado de treino, ou seja, deu um overfitting danado ali, né? Mas no teste foi 98, mas melhorou. Veja que o que importa tudo é no teste, tá? Então, apesar de estar com overfitting aqui no treino, né? No teste está dando bom. E aí, olha aí, ó. Veja aqui, ó. Tá vendo essas linhas azuis aqui, ó? E essa linha azul aqui, ó? Provavelmente é um pequeno intervalo que tem aqui, ó, que só esse azulzinho tá e os amarelinhos aqui não tá. Não dá para ver porque tá pequeno, né? A mesma coisa aqui, ó. Tá vendo esse ponto azul, ó? Provavelmente é ele, ó. Ele pegou, fez essa linha aqui, ó, só para capturar esse ponto azul aqui. Mas como nenhum dos pontos de teste caiu na linha, acabou que não errou nisso daí, né? Aliás, pode até ter errado, né? Não sei aonde que tá os erros aqui a princípio. Ah, os erros, acho que os dois erros tá aqui, ó. Deve ser esses dois azulzinhos aqui em cima. Enfim, veja que a árvore já captura bem aqui, né? Ajustando alguns parâmetros, né? Na combinação por voto, vamos dar uma olhada aqui como é que fica. Olha só, combinação por votos, ó, deu 99%, ó. Seguiu aqui, ó, o KNN deu 99, regressão logística 92 e a árvore 98. Então a combinação por votos ficou um pouquinho melhor. Eu não vou pôr para rodar o gráfico de região aqui, porque demora muito no classificador por votos, tá? No Bagging, acho que já no Bagging também, deixa eu deixar aqui o Base Estimator padrão, que aí fica, ó, aqui deu 98,5. Então, já não... Ah, eu preciso mexer mais coisa na função lá também. Aqui deu uma diferença. Enfim, depois a gente pode ver isso aí também. Deixa eu ver aqui no Random Forest como é que vai ficar. Ó, o Random Forest aqui, ó, com Max Depth igual a 2, deu 94. Mas se eu tirar o Max Depth, 99,5. Olha só o Random Forest. Foi o que teve a melhor acurácia. Aqui não é Bagging, é Random Forest, né? Que eu estou usando. Aí, ó, olha só, nesse exemplo que eu fiz aqui, ó, o Random Forest foi o que deu o melhor desempenho. Nesse exemplo bem rápido, né? Acho que não vai dar erro aqui também, preciso arrumar lá. Tá esperando data frame em algum lugar lá, e, enfim, né? Eu ajustei aqui, mas não ficou claro. Tudo bem, pessoal? É porque aqui eu mudei, né, o formato do X-Treino aqui, ó. O que ele sai daqui é um formato um pouco diferente, né? Pessoal, maravilha. Veja só, eu só quis rodar aqui alguns exemplos diferentes, né, para vocês verem como é que fica em outro conjunto de dados com um formato um pouco diferente, né? O ajuste segue, né? Deixei uma porção de exercícios aqui nessa aula, ó. Exercício 15. É aquele exercício que eu comentei. Procurar lá na árvore de decisão qual que é o melhor argumento para o max depth através de validação cruzada. No exercício 16, ó, faça gráficos de região na amostra de teste para todos os classificadores que você conhece no conjunto de dados guiados. É o conjunto de dados que a gente estava utilizando aqui desde sempre. Só para vocês juntarem uma coisa só e darem uma olhada. O 17 através de validação cruzada, identifique qual que é o melhor classificador também que a gente tem até o momento para o EDS. Beleza?
No 18 é para repetir o 17, mas no make moons, usando o n igual a 5.000 e o noise igual a 0,35. Ou seja, é repetir o que foi feito aqui no ADS num outro conjunto de dados, que é o make moons, que é o conjunto de dados gerados. E vocês têm aqui o exemplo aqui de como gerar. E o 19 ainda usando o make moons aqui nesse cenário do 18, ó, fazer um gráfico do resultado do bagging baseado no número de réplicas bootstrap. É assim, ó, aqui no bagging, a gente tem o n-estimators. O n-estimators é a quantidade de árvores que nós estamos utilizando ali no bagging. Faz para um e vê o acerto. Pode fazer até via validação cruzada. Faz para 2, para 3, para 4, para 5, de 1 até 100. E veja como que a performance vai se alterando à medida que o n-estimators vai aumentando. Esse que é o exercício número 19. Beleza? E aqui, ó, vou deixar a documentação de tudo isso daqui. E era isso, pessoal. Uma coisa meio curiosa que estava na minha cabeça, eu queria fazer a aula de hoje e ainda falar de redes neurais, ia falar tudo ao mesmo tempo. Mas se eu fosse falar de redes neurais, puxa vida, redes neurais é um negócio tão importante que merece uma aula só para ela, tá? Então, provavelmente, eu vou fazer uma aula extra aí de modelos para falar de redes neurais. Tem muita coisa lá em redes neurais. E tem até um outro algoritmo também que faltou falar, de combinação, que é muito importante, que são os algoritmos baseados em boosting, que tem o mais famoso deles, que é o Extreme Gradient Boosting, ou XGBoost. Ele também é um algoritmo que não dá para deixar passar em Machine Learning, tá? E ele é um algoritmo que veja que esse que nós vimos de bagging é assim, você tem um conjunto de dados e você reparte os dados em várias coisas, em várias partes diferentes, né? E cada um deles são independentes um do outro, né? O resultado de uma árvore aqui não importa numa árvore aqui. E eu combino tudo no final. Quando a gente está em boosting, a gente não tem esse paralelismo, a gente vai fazer as coisas mais em série. A gente faz uma repartição do conjunto de dados, analisa o erro dele e depois pega no próximo conjunto de dados, a gente vai fazer um classificador que leva em consideração os erros do classificador anterior. Então ele tem que ser feito em série para depois combinar tudo. Então, mas isso vai ficar para algum outro momento também. Pessoal, dúvidas? Eu acabei. Agora é vocês. Fiquem à vontade, pessoal. Professor, Random Forest pode ser aplicado no bagging? Se sim, tenderia a ter uma acurácia melhor? Você diz assim, ó, no bagging lá, a gente pode escolher o modelo que a gente está utilizando, né? E aí usar um Random Forest como modelo do bagging. É essa a pergunta, eu acho, né? Tá. Em geral, não, viu? A acurácia não vai tender a melhorar. Porque isso daí bate muito com o experimento que eu estava fazendo no meu mestrado. Eu acredito que algum de vocês já escutou minha história aqui, que quando eu estava lá no mestrado, certa vez, eu fiz um experimento tão grande que basicamente era bagging de bagging. Eu fazia um bagging, aí dentro do bagging tinha outro bagging, e a gente chamava de double bagging. E aí eu fui até fazer o triple bagging, um bagging dentro de um bagging dentro de um bagging. E aí o que acontecia? Esse modelo, o experimento que eu fiz, eu tive que dividir em 12 máquinas diferentes e ficou 14 dias rodando nas 12 máquinas para terminar o experimento. E na hora que terminou o experimento não deu em nada. Por quê? Porque fazer um double bagging, por exemplo, eu faço um bagging de 100, depois cada outro bagging que eu faço com 100 de novo, é equivalente a fazer um bagging de 100 vezes 100, que é um bagging de 10.000. Então, na hora que eu descobri isso, teoricamente, é que foi o exemplo da minha vida ali que, às vezes, 1 hora de biblioteca salva mais de mês de laboratório. Porque você fica fazendo um monte de experimentos esperando resultado, né? Mas daria para deduzir teoricamente. Então, a resposta é não. Porque, a princípio, a mesma diversidade que você está incorporando ali, você está incorporando 2 vezes, né? Então, é algo como seria meio que equivalente a aumentar o número de estimadores, o tamanho da floresta.
Então, a tendência é não ter uma accuracy muito melhor, não. E veja que no Random Forest, também você não precisa necessariamente usar árvore, tá? Ele foi originalmente baseado em árvore, mas assim como o Bag, nada impede de você... Ah, não, perdão. No Random Forest você tem que usar, a princípio, a árvore que você usa também. Tem até adaptações para outros modelos, que você usa lá uma coleção aleatória das variáveis e faz uma regressão logística, dá certo também. Só que ele não é o mesmo algoritmo que na árvore, porque na árvore, nos nós, né, é que você vai utilizar, cada nó você vai pegando variáveis diferentes, então ele é particularizado para árvores, mas tem paralelos muito fortes ali que dá para fazer com outros modelos. Veja o quanto que dá para inventar em machine learning, né, pessoal? E veja o quanto que tudo isso é experimental. Não tem como de antemão saber qual que é o modelo que vai ter performance superior ao outro. Então, só tem como saber fazendo experimento. E os experimentos para verificar são bem complicados, né? Porque envolve validação. Complicados não, são bem complicados computacionalmente falando, né? Por conta de que às vezes envolve uma validação cruzada e às vezes eu tenho muitos dados que eu quero usar todos eles. A gente está usando esses dados pequenininhos aqui, mas ele é meramente didático. Na prática, vai ser muito raro uma ocasião que você só tem 400 informações de 2 variáveis. Geralmente você tem mais, entendeu? Você tem lá 10 mil informações de 20 variáveis. Aí os modelos vão demorar para rodar, demoram bem aí já, tá? Em geral, o que a gente faz é assim, durante o dia, a gente bola os experimentos e durante a noite a gente deixa rodando os experimentos. Aí no outro dia a gente fica analisando os resultados do experimento que ficou rodando à noite, analisa e bola outros experimentos para se fazer baseados nos resultados que a gente teve. E assim vai indo dia após dia. Mas quando um experimento não consegue ser rodado em, sei lá, 12 horas, aí já começa a ficar bem complicado as análises, viu? Pergunta do Marcelo, o Tune Grid do Caret no R tem alguma relação ao MaxDef que você colocou nessa aula? Ou não tem nada a ver? O Tune Grid, ele faz um grid de tunagem lá no Caret, né? Então, se você dá para você colocar o argumento MaxDef lá no R. Mas é que a função do R, ela já é um pouquinho mais inteligente que a que tem aqui no Python. Não é que ela é mais inteligente, ela faz mais coisa sem você pedir do que essa aqui do Python. A do Python, a princípio, ela faz a árvore até ter todos os nós puros lá no final, né? A do R, ela tem critérios de paradas diferentes. Mas isso é uma questão de implementação só, tá? Você vai achar funções lá no R, lá de árvores, que fazem a mesma coisa que aqui no Python. Assim como você acha em algum pacote por aí, alguma árvore aqui que no Python que faça a mesma coisa que faça lá no R. Mas o Tune Grid, ele não está associado ao MaxDef. Ele está associado a um range de informação que você quer sobre algum hiperparâmetro, né? Seja ele o K do KNN, o MaxDef da árvore. Na árvore você poderia ver também o min-max-sample. Tem até outras coisas que dá para ver na árvore também. Tem vários critérios de paradas diferentes. Não deu para a gente conversar todos aqui não, tá? Mas basicamente é assim, você vai fazer uma tunagem naqueles valores que podem alterar o desempenho do seu modelo. Vocês vão ver em árvore, em rede neural, a gente tem um monte de parâmetros para tunar. Puxa vida. Tem aprendizado, tem... Como é que chama? Tem uma porção deles lá, viu? Tem outros algoritmos também que tem bastante. Que nem aqui na Random Forest eu tenho o tamanho da árvore. Eu tenho, por exemplo, quantas variáveis eu vou escolher por árvore, né? Em geral, o número que é utilizado, se eu não me engano, aqui é a raiz do número de variáveis. Por exemplo, eu tenho lá 9 variáveis, ele vai pegar fazendo árvores com 3, pegando sempre de 3 em 3. O número do tamanho da floresta dá para variar, enfim, tem uma porção de coisa. A gente vai ver em algum momento aqui também, talvez, tem uma função que é em paralelo ao Tune Grid lá do R, que é o Grid Search.
aqui do Scikit-Learn. A função Grid Search é justamente para você dar um grid de procura, né? Ele vai procurar dentro daquele grid qual que é o melhor setup, qual que é o melhor cenário de escolha. E aí ele já indica para a gente aí qual que é a escolha otimizada ali, dado aquelas opções que a gente colocou no Tune Grid. Tune Grid não, no Grid Search. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Professor, Diga aí. quando você fala em combinação de modelos, a primeira coisa que vem na minha cabeça é combinar modelos diferentes, tipo combinar o KNN com regressão logística, com árvore de decisão. Na verdade, não é isso, né? Combinação de modelos dentro do mesmo algoritmo, né? Não, veja que a primeira combinação que a gente fez foi exatamente isso, né? A gente pegou lá no Voting Classifier e combinou 3 modelos, que foi a árvore com o KNN com a regressão logística. Então E são aí, as duas coisas, né? a gente pode fazer de várias maneiras essa votação, essa combinação de modelos, né? É que o Bagging e o Random Forest são setups de combinações de modelos já mais específicos, entendeu? Eles já têm uma estrutura por si só, assim, mais padronizada. Mas a combinação de modelos, a princípio, ela é algo bem geral. Você pode combinar do jeito que você quiser. Você pode colocar peso lá. Por exemplo, assim, ó, o meu KNN teve uma performance melhor que a minha regressão logística. Então, eu vou colocar um peso maior no voto do KNN do que no voto da regressão logística. Tem lá um parâmetrozinho que você pode colocar um vetor de pesos. Que faz sentido, né? Tem várias coisas que dá para você fazer. Por exemplo, tem um conceito também que eu decidi não introduzir aqui porque não ia me dar muito tempo, mas é o conceito de votação hard e votação soft. A votação hard é quando você vota na inferência de cada modelo, que nem cada modelo diz é 0 ou 1, não é? Então você pega lá as combinações de zeros e uns e se for maioria você faz a inferência. Mas tem a combinação que é chamada de soft, que é a combinação que só é possível fazer em classificadores que soltam probabilidades. Por exemplo, a regressão logística, ela solta uma probabilidade. A árvore de decisão, ela solta uma probabilidade. A KNN, se não me engano, também solta. Que daí, quando ele solta uma probabilidade, em vez de você combinar a resposta final, você combina a probabilidade da resposta final. Porque aí você leva em conta o quão certo o modelo está daquela resposta. E, em geral, também dá classificadores bons, classificadores até melhores do que via hard, em alguns casos. Que são variações ali da maneira como você combina, né? No meu trabalho de mestrado, gente, o que eu fiz foi usar uma ideia bem maluca. Eu fiz combinação de modelos, em vez de fazer via votos, eu fiz via regressão logística. O que é fazer via regressão logística? É como se eu pegasse cada saída de um modelo como uma variável de um novo modelo que eu utilizaria. E esse novo modelo utilizaria, então, como variáveis as inferências dos modelos anteriores. E aí, em vez de fazer uma combinação, a resposta combinada via voto, a resposta era combinada via inferência de um novo modelo. Entendeu? Isso foi uma das coisas que eu fiz lá no meu mestrado. 10 anos atrás, quase. Puxa vida. Mais dúvidas, pessoal? Beleza. Fiquem à vontade. Você poderia mostrar novamente o livro, professor, que você citou no início? Verdade, não. Esse livro aqui, ó. Mãos à obra. Aprendizado de máquina com Scikit-Learn e TensorFlow. Se eu tivesse que escolher um livro só para falar sobre Machine Learning com Python, seria esse livro aqui que eu escolheria. Tem os outros livros do Tibshirani lá, que são teoricamente um pouquinho melhores. Mas esse aqui ele é um pouco mais prático, tá? Ele também não é completo. Ele é, apesar de ser grossão assim, tem quase 600 páginas. Ele é mais ou menos o que eu faço aqui com vocês. Ele passa bastante ideia superficial e sem aprofundar muito, mas ele passa muita coisa. Ele é muito abrangente no que ele faz. Basicamente, aqui tem tudo de machine learning aqui.
A parte de redes neurais, por exemplo, puxa vida, ele faz muito bem. Ó, só de redes neurais de começo, eu tenho 50 páginas para falar de redes neurais. Depois de redes profundas, mais 50 páginas. Depois de distribuição, mais umas 50 páginas. Enfim, vai embora. É difícil falar um livro só, né? Mas os livros gratuitos lá do Tibshirani, eles são muito bons também para complementação teórica. Eles têm a desvantagem de ser somente em inglês, né? Mas a gente está acostumado com o livro em inglês também, então vai que vai. Esse daqui ele tem um porém também, que a parte do TensorFlow dele é feita no TensorFlow versão 1.0. E hoje em dia o TensorFlow está na versão 2.0. E eu ainda não fiz muito experimento com o TensorFlow 2.0 desde que lançou. Mas eu ouvi dizer que está bem diferente. Eles renomearam muitas funções, mudaram bastante o default de várias funções, então mudou bastante a história. E aí a segunda edição desse livro já está atualizada para o TensorFlow 2.0, só que a segunda edição só tem inglês. Aí, assim, como eu não estou usando o TensorFlow, então tá tudo ok, né? Mas se eu fosse olhar o TensorFlow, eu já não usaria ele, eu já daria uma olhada na versão em inglês, que é paga, né? Mas vocês sabem como é, né? E aí, pessoal, mais Beleza. dúvidas? Mais alguma coisa? Comentários, críticas, reclamações? Fiquem à vontade, pessoal. Bora assistir a novela? Bora assistir a novela, então. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Vamos seguindo firme e forte. Estamos chegando no final, tá? Vejam que todos esses exemplos, pessoal, vocês já podem ir trabalhando neles com o intuito de incorporar no portfólio de vocês. Pegue um conjunto de dados qualquer lá no Kaggle, na UCI, qualquer lugar que seja, e vão implementando o que a gente está fazendo. Pega lá, tem uma variável resposta, implementa o que a gente está fazendo. Crie problemas ali, né? E criar problemas, não, identifique problemas, né? E resolvam. Isso aí é isso que faz a composição de um bom portfólio. Então, vamos que agora essas técnicas finais aqui é o que vai mostrar para vocês a composição, como compor um bom problema de machine learning para poder fazer um case bem completo, né? No final do curso, eu espero fechar com um case bem bonitinho, bem redondinho de como utilizar machine learning aí de maneira adequada num projetinho simples. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, então. Boa noite a todos e a gente se vê na terça que vem. Um abraço e tchau. Boa noite. Abraço, tchau.